Bom dia, só eu que estou online aqui? Por quanto só? Aqui tá a Maís e o seu Antônio Fernando aqui. Oi, William, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, bom dia, estou ouvindo. Eu vou participar meio escondido, porque eu estou na escola hoje. Segundas e quintas de manhã e de tarde cumpro horário no acúmulo de cargo. Então, daqui a pouquinho eu já começo a participar só pelo chat, tá? Tá bom, tudo bem. Nós estamos esperando os conselheiros, né? Eu estou arrumando aqui com o Thiago 3 documentos que nós vamos disponibilizar. O plano de ação, o edital do Conselho Tutelar, a ata e o diagnóstico. São 4 documentos. Peço só um pouquinho de paciência que a gente está colocando aqui, tá bom? Tudo bem, boa sorte por aí. Eu espero que o áudio esteja saindo duplicado. Como que eu faço para... Thiago, eu tô me vendo nesse computador, mas no meu não. Peraí. Foi? Eu não tô... Você tá no João aqui, ó. Ah, tá. Ó, Na verdade, tem um monte de... Só para evitar esse áudio duplicado aqui, deixa eu ver o seu. E deixa eu ver, acho que vai sair do plano. Vai sair baixinho. Deixa eu ativar. Rapidinho. Depois eu te olho de volta. Então, pronto. Posso minimizar um pouquinho, que eu vou pegar aqui os documentos. Mas você é a primeira vez que faz parte do conselho? É. Eu já fiz parte de Não Grêmio. está aberto ainda não, né? Então já está aberto? Tá Tá aberto. aberto? Tem gente lá, mesmo. O pessoal não vai vir na pior, quer ver? Tem mais produtivo. Aí no final. Entendeu do gráfico, mas Gráfico ou gráfico? Com certeza.
Tentaram nada. Peraí, eu preciso colocar esses documentos aqui para a gente poder mudar. Vou falar uma coisa que vai. Hoje vai ser bastante coisa, hein? Ninguém apareceu para A Heloísa já está online. Elvira. Luísa, Vida, William, tudo online. E até agora ninguém imprimiu a lista de presença. Deve ver são as coisas. Todo mundo Vai demorar. Eu não sei. É assim. Se, independente de qualquer coisa, acho que eu vou começar a ler a ata daqui a pouco. Que assim, pelo menos o pessoal que está presente já fica ciente. Embora os que estão presentes não estavam na reunião passada, né? Então, se você adiantar muito. Nossa. Cara, o original é bom, cara. Não é ele. Mas eu acho que eu vou... Mas é um bagulho que estava aqui com eu, saí pilão. Você vai comprar roupa falsificada? Tá bom, compra. Mas compra roupa que, tipo, você...
A PAI entrou. O que está na PAI? Bom dia. Vou Bom ter que dia. estar online hoje, tá, gente? Eu não consigo estar aí Tudo bem? presencialmente. Obrigada pela presença online. É a. Qual foi? Érica. Érica. Só você tá aí, Érica? A Ana vai vir aqui também, sentar aqui do meu lado. Certo. Eu vou marcando o pessoal que tá online aqui. Aí isso, assim, eu preciso de uma caneta. Aqui. Essa é a terceira extraordinária, quarta? Espera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ordinária. Essa quarta é extraordinária. Espera aí. Confirmar. Ordinária. Dia 9 de março. Hoje é 27. É, uma, duas, três, quatro. Dia 27/3, é a quarta, isso. Tá apertando a chuva agora? Gente. Ernesto acabou de entrar. Ernesto acabou de entrar. Quem acabou de entrar? Ernesto. Ernesto. Ai, maravilha. Olha, O que mais? Um, dois, três, quatro, cinco. bom, vamos começar então. Temos, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro cadeiras, por enquanto. Temos assistência social, temos educação, temos cultura e a parte do governo. E temos a PAI. E temos a PAI. Está início aqui a reunião. Hoje na pauta nós tínhamos aí o edital do Conselho Tutelar, plano de ação
E aí, juntamente com o diagnóstico. Olá! Chegou a Ana Paula. Ana Paula. Palavra Chegou embaixo dessa chuva. Como assim? Tá acontecendo? Chegando na reunião. Quem tá aí? Tá Ernesto, William, Elvira, Heloísa. Temos uma representação da educação, uma representação da ciência social, representação da cultura, representação da saúde e uma representação da paz. Nós temos algumas só para falar que tá. Nós temos algumas coisas para resolver hoje. Uma delas, talvez não está na pauta, mas a gente vai ter que resolver de qualquer jeito, é a aprovação da ata do dia 9. Todo mundo já deu ok, só que eu inseri algumas coisas que a Márcia pediu e ela falou que está tudo bem. E aí, a gente pudesse aprovação da ata do dia 9 para dar seguimento ao regimento interno. Para eles irem junto com a ata e o regimento interno para ir lá para a Câmara. Aí eu quero saber de você, tudo bem? Tudo bem. A gente já dá como aprovado essa ata, tá? Então, pessoal, lembrando que nós estamos considerando os joinhas no grupo do WhatsApp, que vocês leram, aprovaram. A ata foi, depois da observação da Márcia, eu incluí o que ela falou, e ela já aprovou que foi incluído, está tudo no grupo, tá? Então, alguém tem alguma observação sobre isso? Podemos dar como encerrado esse tema? Quem está online aí? Pessoal? Bom, ninguém se manifestou, então acho que dá para a gente já passar esse assunto, né? Agora, o próximo assunto é a questão do edital, do conselho tutelar. Que aqui agora a gente pode colocar. Eu fiz, seguindo aquilo que você me passou, eu incluí tudo aquilo que você me passou, eu remodulei, porque a gente, na reunião do conselho, nós fizemos outro fluxo diferente da minuta de modelo. Então, eu modifiquei isso. Tem duas observações que eu preciso modificar ainda. Só tirar uma menção que ficou do modelo passado, que eu esqueci de tirar, e colocar 10 questões no lugar de 11, porque a gente tinha falado 20 questões e não observou esse detalhezinho. Porque estava lá 5, 5 e 11. Então, a gente 5, matemática, então tá isso? Não. Deixa eu só colocar aqui. Peraí. Eu vou colocar aqui. Dá para a gente colocar no mural, para eles verem também, Thiago? Sim. Tá todo mundo online? Esse daqui. Eram 10 do ECA, era tudo específico do conceito tutelar. Para a gente colocar na tela. Ah, maravilha. Isso, agora tá muito da chuva, porque a outra tá caindo, mas vai ser cair, não? Tá vendo aquilo ali. Eles estão vendo ali, né? E eu modifico aqui. Qualquer coisa, pode vir também da dela, joga para aquela lá e maximiza lá. Como é que eu vejo aqui no meu? Não quer. Eu mexi aqui no meu edital. Mas eu tenho que mexer olhando para lá, então. Né? Tá.
2D. Mas já que eu resolvi um negócio muito feliz. Eu já vi prova, o senhor que a gente está precisando. Olha, aqui, ó, na parte 2D, esse daqui era o modelo antigo, então eu vou tirar, tá? Eu mudei toda a ordem. Então é só isso que precisa mudar. E outra coisa que precisa mudar é a parte da prova. Então, aqui, ó, prova. Aqui a gente tinha colocado, ó, 5 questões, conhecimentos específicos sobre o estatuto, 11 questões, conhecimentos específicos sobre o papel do conselheiro e 5... Não, desculpa. 11 questões sobre o ECA e 5 sobre o papel do conselheiro. Só que depois a gente fala que são 20 questões, quer ver? Aqui, ó. Aqui a gente coloca que são 20 questões, então a gente vai tirar, arredondar lá, no 11 e colocar 10. Mas tem que especificar quantos de cada um? Ou não poderia deixar no contexto geral, 20 questões e pronto? É, tem que saber, Ou direciona mais para a pessoa estudar ele? eu acho que direciona um pouco. Né? Esse número de questões é definido no estatuto, no Conselho Federal, estadual? 10. Eu acho que é critério de cada um. Porque, por exemplo, tem um tipo que é 20 minutos, 30, 40 minutos, 10 minutos. Evita o problema, né? A gente seguiu o modelo do outro, né? Então, ficou 5 questões, conhecimentos gerais sobre a problemática da criança e adolescente, 10 questões da lei federal e do ECA, e 5 questões de conhecimentos específicos dos conselheiros. Eu fiz uma revisão desse material, fora essas questões, eu acho tudo certo. Da minha parte, para quem está online, a Márcia acabou de chegar, tá? Pessoal, estão ouvindo aí? Beleza. Agora a gente precisa colocar esse edital para aprovação. Mas tem online, dá para ir, né? Segundo o nosso regimento, agora, a partir dos 15 minutos dá para aprovar em segunda chamada, com presente, se aí tiver. Então, ó, o William está escrevendo aqui no chat, a quantidade de questões e suas características podem ser determinadas do CMDCA, porém espera-se que essa proporção represente o que o CMDCA espera dos aprovados. Ou seja, William, se espera um maior conhecimento jurídico, mais quantidade de questões jurídicas. Ô, William, tem aqui 10, segundo o nosso edital, o candidato ele precisa... Peraí, pela parte do... Aqui a gente tem a maior parte de questões com relação à lei e ao Estatuto da Criança. As outras questões se referem ao papel do Conselho Tutelar e a problemática da criança e do adolescente. Lembrando que no nosso edital, agora, nós colocamos uma capacitação obrigatória antes da prova. Tá, William? Então, os candidatos vão fazer uma capacitação antes da prova e nessa capacitação já vai ter o conteúdo que vai cair na prova também. Aqui, a critério de aprovação.
Isso aí já tá no grupo já, né? Esse edital já está no grupo, tá? Tá, tô passando aqui. O pessoal já deu ok pelo grupo? Ainda não. Ó, a prova será de múltipla escolha, horário, duração, tempo de 2 horas. Só ver se eu falo, se eu pego aqui a parte da... Para aprovação, acima da metade das questões. Só ver aqui qual parte está isso aqui. Estou com dificuldade de mexer nesse negócio. Tem uma parte que ele fala sobre avaliação, ó. São 20 questões, a prova vai ser de múltipla escolha. Será considerado aprovado o candidato que tiver a nota igual ou superior a 10. E aí, no edital, a gente colocou a data da publicação do gabarito e todo o calendário do processo. Uma coisa que é importante frisar também, no edital a gente seguiu o CONANDA e não vai haver chapa, formação de chapa para o Conselho Tutelar. É o que está escrito também aqui. A votação vai ser para uma única pessoa. E o pleito vai ser dia... Deixa eu pegar aqui o calendário. 1º de outubro. Vou pegar o calendário para começar. A questão da prova, já tem uma banca já definida? Vai fazer a prova? Como é que vocês vão fazer? Isso ainda a gente não viu. Mas é o que a gente precisa ver, né? Ó, a questão do calendário. O pleito vai ser dia da votação, dia 1 de outubro. Aí no calendário tem todas as etapas. Nós vamos ter a etapa das inscrições. Volta lá nas datas, por favor. Opa. Aqui nós vamos ter a etapa das inscrições, Só análise tem um dos... pequeno errinho lá para baixo, um pouco mais para baixo. Ali, ó, avaliação para aptidão médica e psicológica. Se colocar uma barra ali entre o julho e o setembro de 2023. Ok? Nas datas ali. Tá, beleza. Ó, então, vai ser a sequência tá assim, inscrição, aí vai ter o período lá para deferidos e indeferidos, vai ter a capacitação obrigatória também, a publicação... A capacitação é obrigatória, então quem não participar da capacitação está eliminado do processo. Vai ter a publicação dos habilitados ou não para continuar, aplicação da prova, a aplicação da prova, quem não atingir a nota de 10 pontos também vai estar fora do processo. E depois a lista dos aprovados da prova, e aí finalmente o pleito, que é o pleito onde vai ter a votação, que vai ser dia 1/10. Certo? Agora a gente precisa aprovar esse edital para publicar. Tem ali divulgação do local de votação, mas não vai ser no Itapuã? Não, nós precisamos, Não, não foi A isso? divulgação do resultado de votação. Não, em cima do local. Local. Divulgação do local de votação não vai ser aqui no Itapuã? Não. Então isso a gente vai ver e vai divulgar no dia, né? Precisa Divulgação do confirmar. local. Aí você coloca aí. Será informado. Tá aqui, ó, no dia, ó, divulgação do local de votação, dia 28/9. Que eu lembro que no edital anterior já estava lá escrito o local. Vocês chegaram a tirar aquela parte? Sim. A gente tirou, porque é melhor você
Publicar no Diário Oficial, com certeza, o local. Às vezes o local está com impedimento. A gente pensa em ter 2 locais ou só vão fazer um? Não, acho que a princípio a ideia é um só, né? Um só já vai ser complicado. Vamos ver também, vai depender do quantas pessoas vão se inscrever também. Aí, a divulgação do local ficou para o dia 28, dia da votação, dia 1/10, divulgação do resultado da votação, dia 3/10. Perfeito. Está aprovado? Alguém tem alguma coisa para falar? A ficha está tudo certo. Sim. A advertência e... Isso. Foi, eu anexei no texto. Então, podemos abrir já para aprovação? Podemos. Aí, tudo bem? Presidente aprovado. Presidente, vice-presidente aprovado. Assistência social aprovado. A PAI aprovado. Quem mais está online aí? Tá abrindo a câmera da Érica? Não consigo ver todos. Eu estou vendo a Érica aqui. É que eu não consigo ver todos ao mesmo tempo aqui. Então, se alguém fez joinha, eu não vi. A Érica fez joinha, eu vi. Aprovado. Aprovado. Cultura aprovado. Cultura aprovado. Acho que é assim. Nena, você me abandonou. Não abandonei não, amor, é porque está muito enrolado, teve esse temporal. Deu uns Educação. Ernesto está aí, está ouvindo? William? Sim, estou ouvindo. Coloquei aí no chat, ok. Ok, ok no chat. Obrigada. Então, agora, essa parte do digital está ok. Ok. Agora, Toda a documentação digital será encaminhada para a promotoria, para acompanhamento. Também são solicitados para acompanhar no dia da votação todo o processo eleitoral. sim, Então, tudo vai ser acompanhado também pelo MP. tá certinho. Agora, a gente tem o plano de ação. Plano de ação, eu fiz... Agora, gente, preciso de um minutinho só para trocar aqui a parte aqui. Thiago, você pode Clica aí no ajudar? ícone do Word lá embaixo. Deixa eu ver uma coisa. Plano de ação. Aí. Acho que abriu no seu, não abriu? Abriu no meu. Sabe onde está os 3 botões no canto superior direito? Essa parte aqui? Tem os 2 quadradinhos, tem? De ressaltar a tela. Visualizar aqui. E para a esquerda, chega aqui. E diminui. Para lá. Eu ia precisar do... Graças a Deus. O pessoal está Só sabe que por exemplo, hoje, por exemplo, bom dia. Entendeu? Bom dia, Tiago. Bom dia. Bom dia. A gente está só colocando aqui Eu tomo medicamento e acordei agora. Quero saber se eu posso continuar na reunião ou, infelizmente, não posso. Claro que pode, já volta aí para nós, princesa.
Pode sim. Então, eu estou tomando uma medicação muito forte, eu acabei de acordar e que eu vi que já tinha começado, pensei que era às 9. Pode sim. Então tá, então eu vou continuar. A gente Bom estava dia a falando, todos. a nossa última pauta foi a aprovação do edital. Primeira foi a aprovação da ata do dia 9, para dar seguimento no regimento interno, dava da aprovação, todos aprovaram, e agora foi a aprovação do edital do Conselho Tutelar. Aí agora a gente vai começar a passar o plano de ação. Tudo bem? Não precisa do meu voto não, né, Aninha? Não, nega, mas aí você dá o ok aí no WhatsApp, coloca o ok Ok. aí no chat, e aí a gente soma o seu também, tá bom? Tá bom, obrigada. Se não precisa que a gente já recebeu. Eu tirei só para você ou... Para mim, que não dá para colocar 2, né? É, tá muito complicado. Como que eu faço para colocar isso dentro dela agora? Para ir diminuindo. Ali, ó. Qual você vai querer mostrar? Esse aqui ou aquele lá? Aquele ali. Esse. Esse aqui é o que o pessoal está vendo já. Isso. Como que eu faço para mudar? Quer trocar com esse? Não, é alterar ele ali no painel. Só arrastar a capa dele, não. Tá bom, obrigada. Então tá. Se você quiser mexer isso daqui, eu só arrasta para a esquerda, eu mostro a impressão dela, você mexe aqui. Tá? Tá bom? Que está importante, vocês estão ligando para a associação para a promotoria, a ação do encontro do setor, Não sei o que você está falando. Vamos sequência, não passa sair do lado. Bem, vamos atualizar aqui. Eu fiz esse plano de ação e eu também fiz o diagnóstico socio-territorial de Mongaguá. O diagnóstico está muito simples. Eu creio que do ano que vem vai estar bem melhor, bem mais abrangente, porque é um diagnóstico que precisa ser feito por várias pessoas, num tempo maior. Mas, como a gente tem o prazo para aprovar esse plano de ação, eu fiz muito, muito, muito simples mesmo. E aí eu vi a questão do índice de mortalidade infantil, busquei lá nos dados do IBGE, vi os programas que a cidade tem programas, inclusive, que eu ia colocar um outro nome, mas depois eu pesquisei e vi que tem esse programa que eu tinha imaginado, mas com outro nome. Então, aí eu fiz esse plano de ação baseado nesse diagnóstico socio-territorial de Mongaguá. Um dos programas que tem na parte da primeira infância é o programa Criança Feliz, que é um programa da assistência social. E, gente, só para contextualizar, eu vou fazer uma breve apresentação do plano e aí a gente põe aí para falar. Ó, aqui eu estipulei uma meta aí de R$5.000 para aquisição de bicicletas, que é um programa que ele visita as gestantes na casa e acompanha a gestante e as mães na primeira infância. Então, esse dinheiro ajudaria nesse sentido. Eu coloquei aqui, gente, isso aqui é uma minuta, tá? Só uma para vocês terem uma ideia, a gente conversa aqui e pode deixar lá melhor. Eu coloquei aqui promoção de programas de saúde, direcionados para diminuir a taxa de mortalidade infantil no município. 80 mil. Para a diretoria diretoria de saúde. Aí, ó,
55 mil para a conferência que nós precisamos fazer o ano que vem. 80 mil para promover programas de OSCs que atuam no município de Mongaguá. 20 mil para promover curso de capacitação para conselheiro. Essa capacitação aí, Maíra, entra tanto para conselheiro de direito, nós e conselho tutelar também, para incluir eles. Então, a gente pode modificar. Eu fiz separado. Eu fiz 20 mil para cada. Eu deixei especificado separado. Eu fiz 20 mil para o conselheiro tutelar, 20 mil para os conselheiros agentes. Junto, porque a pandemia vai É como uma minuta, né? A gente só fazer um modelinho. Aí, 20 mil para projetos de primeira infância da diretoria de educação. Aqui, na minha pesquisa do diagnóstico, eu vi que tem um projeto que a educação atua junto com a saúde, que é o projeto da odontológica. Ai, agora eu tô... Gente, é muita coisa para eu mexer ao mesmo tempo. É um que... Ai, peraí. Como que eu faço para vir para cá, Thiago? Arrasta para a esquerda. Esquerda. Achei. Esse projeto se chama Programa Saúde Bucal e Saúde na Escola. Que visa ter as palestras da doutora Soraya Burli e atua na área das creches e ensino fundamental. Esse programa tem, não sei se você... Então, esse programa, assim, quando você colocou esse programa? Então, esse programa, eu não coloquei o nome dele exato, a gente pode colocar. Tá, esse é um programa que já existe. Hoje eu não tenho conhecimento de estar em execução, mas já foi feito, acompanhei algumas atividades, mas eu acredito que você... Tá onde? Saúde bucal, tá aí? Então, esse programa eu não coloquei, a gente poderia colocar assim também. Só para falar que a Lúcia levantou a mão. Oi, pode falar, Lúcia. Quer dizer... Então, eu estou observando que vocês estão fazendo os programas, e estão esquecendo da Morevida. A Morevida trabalha com um jovem de 14 a 18 anos e de 18 anos a 59. Eu tenho um plano de trabalho lá, mantido pelo Condeca, para o jovem aprendiz, uma sala de computação que está parada. E eu preciso botar essas crianças para aprender computação para ir para o mercado de trabalho. Então, eu acredito que deixa eu muito carinho. Posso terminar de falar? Isso, é uma de entre os programas. Esse aí você já volta O que a gente pode mudar, Lúcia, é o seguinte, eu já previ aqui OSC, né? Aqui eu já coloquei crianças e adolescentes. Isso, Lúcia. OSC, o Amor é Vida, entra aqui. Aí vocês vão ter que fazer o programa, passar o projeto e tudo, e aí está destinado 80 mil. Não só para o que mais? para as OSC Tá bom. em geral. Eu não estou falando só pela Morevida, estou falando pelas outras também. Obrigada. Sim. Deixa eu complementar, né, para o entendimento. Todo o projeto, né, a partir do ano que vem, que é, né, no caso da disponibilização da verba, é feito um edital. Então, nesse edital, traz os projetos, não só quem está inscrito, né, tem que estar inscrito, logicamente, no CMDCA para concorrer. E vai ser feita uma avaliação pela comissão. Então, pode vir 10 projetos dentro da avaliação da comissão que se destina a verba. Independente se a OSC está registrada, né, ou ela está registrada no CMDCA, todas concorrem com a avaliação e depois a aprovação do projeto. E aí as destinações de valores de acordo com o projeto apresentado. Então, vai existir um edital, publicação, no caso
para concorrer a essa verba. Obrigada pela atenção. Eu acho que a gente pode tirar esse do PSE, porque o PSE também tem uma verba do Ministério da Saúde. A partir do momento que você alimenta o sistema, ele tem uma verba. Então, talvez a gente tire uma sugestão, tira do PSE os 20 mil e joga 100 mil para as associações, que a gente não sabe quantas você tem. Esse do PSE, que é o que você falou de saúde bucal, eu não tinha colocado aqui. Tá. Eu tinha colocado, ó, a parte da saúde, eu coloquei 80 mil e eu especifiquei para diminuir a taxa de mortalidade no município. Não sei, de repente vocês querem que Não, isso aí tá ok. tá ok. O lado de baixo, pode ser que você tivesse colocado lá, ó, do PSE, que você coloca 20 mil. Não, esse Ela eu não tirou. coloquei. Esse eu Já tinha 20 colocado. mil eu coloquei para educação. Então, esse aí. Então, mas aqui eu coloquei, eu não quis especificar esse projeto do PSE, porque eles podem utilizar essa verba para um outro programa que atenda na creche, primeira infância, que deixar um pouco mais aberto nesse sentido, né? Para ter alguma verba para Nós educação. estamos entrando, Vai vir estou verba. terminando o projeto, nós vamos fazer em parceria com a educação, que é a puericultura nas creches. Então, uma vez por mês, vai uma equipe do PSE, apesar de trabalhar o desenvolvimento da criança. Aquela criança que tem alguma alteração, a gente vai encaminhar para o pediatra ou para o nutricionista, que nós também já temos nutricionista no município. Sim, eu acho que esse daí entraria no 80 mil, porque pelo jeito que você está falando, atende ali nessa parte, vamos ver, né, gente? Só conferir. Não, você poderia jogar na sociedade civil. Deixa eu falar uma Essa aqui, ó. coisa. Esse programa, ele vai ser usado para combater a taxa de mortalidade infantil? Seria, né? Isso. Então, Deixa eu falar uma coisa. oi. Volta, acho que na primeira página. Tem alguma coisa de bicicleta aí? Da parte. O pessoal tá falando da bicicleta aqui. O William falou que não sabe se é uma boa ideia essa coisa da bicicleta. Quais os riscos envolvidos. A Márcia falou que bicicleta para quê? Vai colocar a mãe grávida sob risco, assistente social que tem cada Eita, gente. Calma, vamos explicar. Então, fala Deixa eu que a explicar. bicicleta não é para a gestante. É para o profissional que vai até a casa. É que tá ali no público-alvo, gestante. Sim, mas ó, olha só, gente, explicar de novo o programa Criança Feliz, como que funciona. Tem um visitador que vai até a casa da pessoa, tá? Vai até lá e aí ele acompanha a mãe e a criança. Acompanha em que sentido? Ver se tem algumas propostas lúdicas, ele ensina a mãe a fazer algumas propostas lúdicas, ajuda a mãe a identificar certas coisas, por exemplo, se a criança está dentro do desenvolvimento da idade dela, tudo isso na casa da mãe. Tá? Saindo do CRAS, Agenor ou CRAS Vila, elas precisam chegar até a casa da mãe. Como está sendo essa mobilização hoje? Através de motorista e a pessoa vai a pé. Só que nós temos muita demanda para usar os motoristas e temos também a dificuldade do a pé ser cansativo para a pessoa, o visitador. Então, essa bicicleta facilitaria o trabalho do visitador de chegar até a casa da pessoa. Nós estamos com 5 visitadores. O William entendeu que é bicicleta para o visitador. Ele falou: os riscos são de assalto ao visitador, acidente de trânsito, ou coisa pior que o visitador. Eu acho que eu pessimismo com isso. Tem que tirar a mão aqui também, ó. Já não, pela ordem. Os visitadores, a gente tem esse problema de locomoção, né? Então, são 5 mil reais destinados para um equipamento de locomoção. No caso. A gente pode até destinar para o Criança Feliz, mas aí sentar com o presidente, responsável, e ele ver o que acha melhor. Melhor a gente deixar esse valor do Criança Feliz, só não colocar bicicleta.
deixar para que a gente veja a capacitação. Pessoal, está na ordem aqui, ó. Pedi a palavra faz um tempo. Essa questão, primeiro dizer que eu concordo com a questão das bicicletas. Não é uma invenção local, a gente pode ver que isso já foi implementado em muitas outras cidades, funciona muito bem. Você deve ter feito essa pesquisa, né, Maís? Para colocar essa sugestão. Sim, essa questão especificamente da assistência social, eu estou acompanhando de perto. Então, nós, enquanto vigilância socioassistencial, nós temos identificado esse problema, tá? O Criança Feliz, ele recebe verba, só que a verba ela é destinada para pagamento do que os visitadores recebem. Não sim, tem... sim, eu conheço o programa. Eu conheço o programa e esse modo da mobilidade para o visitador é muito interessante e é usado muitas outras vezes. É válido a preocupação sobre assalto e tudo mais, mas tem o risco de assalto. Então, o importante é fazer olhar em outros que funcionou. E isso é facinho de comprovar que funciona. Entendeu? Quando você tem o deslocamento, isso cria até assim, sabe? Tá meio ruim o áudio. Entre o visitador, né? E as famílias. Heloísa, você pode explicitar um pouco mais se é a favor ou contra? A gente não está entendendo a sua fala. Sou a favor, eu falei no começo, sou a favor, somos a favor, a cultura é a favor. Porque sabe que dá resultado, sabe que é a prática, implementou outros municípios dentro desse programa da Criança Feliz. Então, nesse aspecto, somos a favor. Ok. Ele escreveu mais alguma coisa aí, Thiago? Quem? O William? Ele fala que facilitaria sem dúvida, mas o Brasil é um lugar complicado. Em 6 meses são 5 bicicletas de 1 milhão assaltadas. Mas... Gente, quantos anos de atendimento comunitário de saúde pousa em bicicleta? Então, assim, eles vão em pé de novo, mas assim, se é de acordo, a gente pode deixar destinado 5 mil e eles veriam o que eles precisam. Eu seria bicicleta auxilia muito. Às vezes você não tem um carro, mas você tem uma bicicleta, você vai rapidinho. Você vai dar autonomia para eles. Esses visitadores não estão no plano municipal de assistência social? Sim, eles estão. É o que eu falei. O programa Criança Feliz, ele recebe verba, sim, só que a verba ela é destinada para pagamento da remuneração deles, né? Aí o Ernesto também levantou a mão. Pode falar, Ernesto. Oi, bom dia. Estou acompanhando aí e eu fiquei com uma dúvida sobre aquela verba destinada para educação só para as crianças da pequena infância, né? Sim. Queria como está ampliando essa idade, que nós temos também os jovens, né? Do Fundamental 2, e nós tivemos uma ação bem legal, que era do Unicef, até a Márcia participou, e poderia estar destinando também essa verba para eles. Então, é legal colocar para a primeira infância, mas se pode ampliar a idade até Fundamental 2. Claro, eu não entendi. Ele quer ampliar a parte da primeira infância e... para o ensino fundamental 2. Vai até que idade? Porque o primeiríssima infância, ele tem... Seria da primeira infância até o Fundamental 2, Fundamental 1 também. Seria de 0 a 3 anos, se eu não me engano. 0 a 3 anos. A questão da bicicleta aí, eu sou a favor. 4 anos. Da Não, então, mas aí no plano de ação, nós temos que dividir o eixo. Existe a primeira infância, e aí vai aumentando, né, a distribuição para contemplar todos. Tá? Então, primeira infância é um segmento, depois dos 6 aos 14, 13 anos seria até o 5º ano, isso. E depois para atingir outras unidades, que aí vai
vai contemplar tudo. Ah, tá ótimo. Aqui, ó, o que a gente poderia fazer é, de repente, tirar 10.000 da saúde e 10.000 das OSC e colocar na educação. Aí a educação ficaria com 40.000 no total, saúde 70 e as OSC 70. Então, Eu priorizaria a nossa, em vez da educação, porque ele já tem uma. Ali é só para complementar. As OSC, não. Então, na minha opinião, eu gostaria de colocar mais para as OSC do que do governo. Porque assim, a gente já tem, entendeu? Eu colocaria, vamos supor, 50.000 no projeto do kit Mamãe e Bebê. 50. O restante eu jogaria tudo para as OSC. Porque, assim, são muitas ações, elas são carentes, e a gente sabe que eles fazem. Então, eu colocaria 50 aí, e o restante... Não dá. Agora, eu não sei se tem que ter um quantitativo, uma porcentagem. Não, tem que só... A gente tem que tirar, se tira de um, vai coloca no outro, entendeu? Qual o valor total, mas ainda está dando de valor? 280.000. Aqui, ô Paulo, a gente pode até... A Lúcia Gordo ainda está com a mão levantada. Não sei se ela esqueceu de abaixar a mão, se deu mais alguma coisa para falar. Coisa. 50 para mortalidade. Eu esqueci de baixar, nem sei como é que baixa isso. Eu acho que para nós... É o mesmo botão que usou para levantar. Também. Inclusive, eles precisam apresentar projeto. Mas assim, eu penso isso quantas associações. Não vai ficar mínimo. Não dá nem para executar um daquelas que mesmo, vamos supor, tenha 10, mas que seja contemplada 5, entendeu? Eu acho que poderia, porque para eles não dá quase nada. Vamos colocar daqui, tirar daqui. Não, você tirou 50.000 para 120. A 80 para 130. Você tirou 50.000. Não, você tirou só 30? Só 30 do conselho. Tá. E aqui ficaria maior da parte dos... Não, essa daí... Não, da parte da educação. Projetos... Comentar projetos de atenção à primeira infância, dividiria aqui? Não, mas eu vejo assim, aí não ficaria só a primeira infância, né? Porque a primeira infância vai atingir até as creches, tá? Aí eu colocaria aqui, Esse fundamental. Esse custo todo está vindo do fundo do CMDCA, né? Eu estou percebendo que todos os dados ali tem de janeiro de 2024 até o dezembro de 2024. Não vai ter nada assim de 2023? Não, porque esse plano a gente tem que fazer para o ano que vem. Se a gente no final aprovar agora, nem no ano que vem a gente vai ter verba. Mas teve algum plano para esse ano? Não, esse é o problema. Por isso que a gente fala. Deixa eu falar uma coisa. Será que a gente não consegue fazer nada, uma justificativa para usar o valor parado? Não, porque a gente teria que ter aprovado isso no passado. É porque tudo isso entra dentro da aprovação anual, né, da prefeitura para a execução dessa liberação. Acho que a Heloísa levantou a mão de novo. Oi, Heloísa. Oi, eu tô logada aqui no computador com o meu celular da Marielza para poder ter áudio, tá bom? Mas a gente já conversou, a gente fala uníssono pela cultura aqui. Em relação a essa rubrica de 20.000 que está sendo discutida agora, capacitação, não de conselheiros, peraí, sobe a tela aí, aquela que estava, que vai haver CMDCA, essa aqui que foi corrigida agora, aumentou a faixa etária, subiu até ensino, essa aqui, isso. Essa. Gostaria de um esclarecimento de por que a diretoria de educação, sendo que a educação já conta com recursos. Por que não se
primeiro que não é um recurso tão grande assim, eu entendo que é sempre fazer malabarismo, fazer grande roupa com pouco pano, sempre é assim. A educação e a saúde, elas têm verbas específicas para inúmeros programas, inclusive verbas que são obrigatórias de ser cumpridas, percentuais, firmados a partir de lei e tudo mais. Então, seria interessante colocar de uma forma que fique com uma maior mobilidade para essa rubrica, entendeu? De um jeito que possa ser realmente mais efetivo. Talvez disponibilizar mais facilmente para o terceiro setor, porque o terceiro setor ele chega na ponta com muito mais agilidade e até mesmo com custo mais baixo dentro, né, do poder público, do sistema público. Então, gostaria só de registrar esse comentário e reafirmar que entendo que é realmente pouco, principalmente quando se fala nas ações mais importantes de todas. O mesmo vale para da outra lá, que é mais relacionada à saúde, em relação à mortalidade infantil. Também existem programas, existem acesso a recursos por outros meios diretamente da saúde. Então, nesse caso de saúde e educação, que já conta com as suas especificidades, né, legais, eu acho mais interessante que o Conselho deixe essas questões mais para dentro do terceiro setor, que é mais efetivo e consegue fazer muito mais com menos. Obrigada. Referente a esse projeto da mortalidade, todos os municípios onde eu acompanho as reuniões, sai do fundo esse valor para comprar o kit, porque esse valor é para comprar o kit para as mães, para as gestantes que elas fazem em pré-natal. Aquelas que contemplam 6 consultas de pré-natal, que é preconizada pelo Ministério da Saúde, aí a gente daria esses kits. Esses kits já estão existentes pela assistência social desde a época que era centro comunitário. Então, nós, quanto saúde, destinada para esse intuito, nós não temos mesmo. Então, acho que para comprar os kits para as mães, eu acho que está ótimo. Então, no meu ponto de vista, só complementando seja levantamento em relação a ser efetuado dentro do poder público, entendeu? Não questiono nem o valor, nem a destinação. Estou falando o meio de implementação, onde vai. Porque se for pela sociedade civil organizada, tem que ser, inclusive, mais amplo, com o mesmo curso. Só isso que eu gostaria de pontuar. Eu só vou pontuar também algo que 110 mil é um valor bem significativo, considerando que a gente está falando de uma verba de 280. Só por curiosidade, como é que vocês estimam esse valor que vocês precisam? 110 mil, gente, 50 mil? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para a realidade nossa. O que seria o correto, assim, não que a gente está fazendo, não é que o que a gente está fazendo não está correto, o que seria o ideal? A gente ter feito um bom plano, um bom diagnóstico socioterritorial. Só para vocês terem ideia, tem municípios aí com diagnóstico de 200 páginas, de 400 páginas. A minha questão podemos fazer um diagnóstico desse, sim, para o ano que vem. E a gente vai precisar de todo mundo trabalhando, me mandando coisas, sim, porque eu não consigo fazer sozinha. Eu fiz um diagnóstico de 2 páginas, levantando os problemas, os programas que nós temos aqui na cidade e nós precisamos aprovar esse plano de ação hoje. Então, eu peço, assim, o mínimo de maleabilidade, porque se a gente ficar discutindo, eu quero 50 para um lado, 10 para o outro, a gente não vai ter 0 no ano que vem. Então, a gente precisa agora, a gente precisa entender o conselho do CMDCA, primeiramente, de uma forma mais, assim, eficiente no que diz respeito aos prazos. A gente tem que deliberar hoje, mais importante.
Claro que eu quero um conselho participativo, com todas as vozes, com um diagnóstico mais completo, para a gente, sim, esmiuçar um plano de ação mais elaborado ano que vem. Esse plano de ação, eu pensei nas crianças do município, e eu vi, no meu olhar como técnica de vigilância assistencial, estou lidando com isso toda hora, a gente vê as necessidades que o município tem, independente da formalização que nós vamos colocar no diagnóstico socioterritorial. Então, as crianças precisam ser amparadas, seja pelo governo, seja pela sociedade civil. A verba do CMDCA não é só para a sociedade civil, é sim também para ajudar programas do governo. Então, eu acho justo que tenha essa divisão de acordo com os projetos que foram apresentados aqui e que nós temos aqui no município. Bom, mas diagnóstico de 200 páginas... Então, mas dá para fazer. A questão é que dá para fazer. Se a gente se programar em um ano e eu receber o papel de vocês, trabalho, olha, estatística da cultura, estatística da saúde, vai mandando para mim que eu faço, eu tiro de letra. Eu consigo fazer um diagnóstico de 100 páginas, mas eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo e eu preciso de material, entendeu? Porque tudo nesse material aí teria que ter o socioeducativo, entraria CREAS. Então, é amplo. Não, é amplo, mas não é impossível de fazer. A gente só precisa de tempo e dedicação. O que deu para fazer hoje foi uma coisa mínima, um diagnóstico de 2 páginas, de uma pessoa só, fez assim, rapidamente, mais para a gente ter uma noção, para a gente ter um plano de ação, entendeu? Agora, o que eu posso sugerir? O que eu sugiro, de repente, que a gente passe aí por uma votação, item por item, ou votação geral, para a gente já deliberar essa verba, porque senão não vai ter verba no que vem, se a gente ficar nessa discussão de vai para um, vai para outro, é melhor receber um pouco do que não receber nada. Inclusive, se a cultura tiver programa, a gente pode inserir aqui também da cultura. Só que o que está acontecendo? A sociedade civil está com a maior parte da verba. Então, vai tirar de onde? Por exemplo, se a cultura colocar um programa aqui, entendeu? O social está pedindo 5 mil só. A gente está sendo mais modesto de todo mundo. E ainda está recebendo crítica aí pelo que vai fazer com isso. Então, assim, a gente tem que se ajudar, né? Eu sei que o CMDCA é um lugar de embate, no sentido, assim, de discussão de ideia, mas a gente também tem que ser um pouco maleável para poder a coisa seguir, né? Agora eu passo a palavra para a presidente. Qual que vai ser o encaminhamento? Então, aí todo mundo que está presente, né? Eu faço uma pontuação em questão dessa, que a Maísa colocou, né? Ela fez colocou as ações, a gente conversou sobre o que, né, tinha sido colocado no primeiro momento, ela ajustou, repassou para vocês, e é o que ela, né? Ela apresentou, mas com olhar também, não só meu, como da Ana Paula, mas que os demais precisam também contribuir. Por quê? Todo o plano de ação, como ela falou, ele precisa ser, para atender a necessidade do município, ele precisa ser amplo. Tem coisas que eu também gostaria de colocar, mas ainda não foi possível. Mas no próximo, eu acredito que possa estar fazendo parte, cada vez ampliando. O que acontece com o Mongaguá? Como nós fizemos o diagnóstico no Crescer e Proteção, nós temos algumas coisas pontuadas nesse documento, tá? Então, se vocês olharem as dificuldades, mas também precisa ter o olhar de cada setor, né, e trazer essas informações. Nós precisamos depois sentar, não só sociedade civil, tanto governo, de acordo com as suas pastas, né? Sociedade civil com os seus segmentos de projeto e trazer a realidade de Mongaguá. Então, o socioeducativo aí, ele faz necessário também, e aí nós vamos pontuando
e entrar num acordo. A decisão não é só da mesa diretora, a decisão são de todos, com a participação de todos. Eu agradeço a presença de quem está online, não está aqui presencial, mas está online acompanhando. Aí Luiz levantou a mão, acho que ela queria falar alguma coisa. Só esclarecer que nenhuma crítica ao trabalho, e muito pelo contrário, valorizo, e estou vendo que realmente a coisa está andando e tende ao caminho da organização e do planejamento, que é o que vai realmente trazer resultado. A minha fala foi em relação a... Eu sei que isso o prioritário, o cordial agora é o consenso, é aprovar para que se tenha o curso, como você mesmo já disse, Maísa, não tem para esse ano, porque não foi feito o ano passado. Então, precisamos, sim, deliberar isso hoje e concluir para que tenhamos... eu pontuei em relação a deixar isso como memória, como registro. Inclusive, falei isso, certo? De deixar isso como registro, para quando toda vez que for ter que fazer esse trabalho, de pensar nessa distribuição, levar essas coisas em consideração, de que as coisas já existem em outras instâncias, né, nas superiores, elas já vêm também de forma organizada, visando facilitar as etapas aqui para efetivação nos municípios, tá? Em nenhum momento, nem resvalei em crítica, por favor. Eu respeito muito você e seu trabalho. E vou colocar assim, às vezes nós vamos... planejamos o plano de ação. Talvez nem tudo que está aí será executado. E esse valor ele vai ser remanejado. Então, o dinheiro não vai ficar perdido. Mas, lógico, precisamos usar o dinheiro aonde existem as ações para que possamos receber mais. Tá? Tem aí as contribuições do imposto de renda, que nós tivemos uma captação do ano passado. Esse ano provavelmente venha, e fazer esse acompanhamento. Tanto que a Comissão de Finanças, né, a gente pode estar acompanhando e vendo aonde vai ser usado. Então, além, né, com o edital, né, nada vai sair sem a publicação, o chamamento público para ser repassado, acompanhado pelo CMDCA e por os outros, né, que cabe você fazer o acompanhamento, mas que esse dinheiro a gente possa usar, principalmente para as capacitações aí que sempre se faz necessária, tanto para nós, conselheiros, como para o Conselho Tutelar, e nós possamos caminhar, né? Acho que governo e sociedade civil, eles não caminham separadamente. Então, nós precisamos ter em mente que é parceria, não é ninguém... trabalhar de mãozinhas dadas e caminhar junto para que a gente faça um Mongaguá diferente, com mudanças, dando prioridade para as nossas crianças. Fazer uma pergunta, podemos responder. Por causa dessa questão de direcionamento para serviços públicos, não é colocado já um mínimo de valor na porcentagem, já que, por conta que foi mencionado, que já são setores que já recebem verba, e aí, através das atividades feitas, acaba-se dando continuidade à verba. Não se há um valor estipulado dentro de alguma lei ou ordem? A Elvira está fazendo uma pergunta. Quem está online ouviu? Ouviu a pergunta dela? Vocês ouviram? Não, quando está presente aí, precisa perguntar um pouco mais a voz, senão a gente não ouve mesmo. Tá, eu vou falar a pergunta dela. Ela perguntou se não tem um valor mínimo estipulado, uma porcentagem estipulado para os governos, né? Isso. Então, eu vou falar até onde eu estudei. Eu vi vários planos de ação de vários municípios e não tem. Assim, pelo menos no que eu vi, não estava estipulado nenhum valor mínimo. O que a gente pode ver, do jeito que está agora, do jeito que ficou, como foi destinado 110 mil para as OSCs, se a gente considerar o valor de 280 mil, é praticamente a metade. Por que eu estou falando a metade?
Porque a gente deixou 20 mil para conselheiro tutelar, capacitação, ou seja, que é neutro, e 20 mil para a capacitação dos conselheiros aqui do CMDCA, que dá um total de 40 mil. Eu queria que ajustasse essas capacitações aí Numa só. uma só. Tá. Tanto para a CMDCA quanto para o Conselho Tutelar. Tá. Porque se, Vamos lá, aqui, dependendo de quem tenha mais necessidade, sim, vai ser tudo. e fazer junto, tá bom. Tá? Eu vou juntar aqui esses 20 mil que eu separei para 40 mil e colocar a especificação em um só. A parte da bicicleta, vai deixar assim, fazer votação, ou vai deixar de forma mais ampla? Acho que não vai deixar de forma mais ampla, né? As bicicletas aí que você falou agora, eu li direito. E deixar uma mais ampla, você pode dar uma dinha aí? Como deixar? Então, é que a Ana Paula sugeriu para deixar de forma mais ampla, destinado 5 mil para o programa Criança Feliz. Aí a supervisora faria o que ela... Não, Isso, não estipular. então, eu acho mais interessante, porque até mais bicicletas, às vezes de menos bicicleta e outras que seja necessário. Acho mais interessante. É porque eu vejo assim. Você não entendi o que você falou, Heloísa. Pode falar. Resumindo, eu concordo com a Ana Paula. É melhor deixar aberto para ser colocado com necessidade, mas a questão, eu vou dizer, como na ocasião de discutir essa parte, que a questão da dieta para aumentar a mobilidade tem ótimos resultados, mas concordo em deixar dessa forma, sem explicar nem quantidade, nem exatamente o que é ser investido o recurso. Tá bom. Maísa. Oi. Sugiro que desse aquisição deixa aberto, desculpa, deixa aberto, mas não tão amplo, né? Para que seja de meio em adquirir coisas para viabilizar o projeto, entendeu? Ah, tá. Aquisição, como que você falou? Aquisição. Ações para a viabilização do projeto, porque daí você pode comprar efetivamente coisas, todas as que se perderem necessárias ali, que caiba no orçamento. Você não está conseguindo pagar o espaço? Tem mais alguma coisa que precisa ajustar? Aqui, Ana, você acha melhor especificar o programa seu desse do kit ou tudo bem deixar em aberto? Para mim, deixa assim. Deixar em aberto, ele já condiz, né? A descrição já copla esse programa, né? Tá.
O direito, Então- você colocou, né? O subeixo do direito à convivência familiar. Está lá em cima. Isso, Subeixo da... Tá, né? Convivência familiar comunitária. isso. Aí eu só vou apagar aquilo que a gente juntou. A gente vai apagar isso aqui. Artigo direito. Ah, para pedaço da é escrito, sei lá. Em excluir inteira. Mas vai ter que ser, são várias linhas para ali. Vai ter que ser só todas as linhas. O eixo 3 está o quê? O eixo 3. Está entrando direito à liberdade, respeito à dignidade? Direito à educação, à cultura e ao esporte. Tem Aqui, ó, direito à liberdade. Aqui. Tá esse eixo aqui. Respeito à dignidade, que seria o eixo 2. É. Eixo 2, né? Isso. Tá. Eu queria que registrasse aí, Maísa, a criação do comitê, né, para iniciar a implantação da escuta especializada, para que a gente possa, que já existe, que seria esse, que nós já fizemos a formação inicial. Mas Você participou? não, mas aí é que tá só para Não entra valor. Não entra valor. Não. Mas não é melhor já dar como o ok desse plano? A gente, é melhor a gente resolver? Todo já pode já. Tá, mas não entra o comitê. Não, aqui não. Então, Valores mas- não. Não, aqui, pessoal, né, eu coloquei no eixo direito à liberdade, respeito à dignidade, né? Para que a gente consiga também ter uma previsão de ações. Esse daqui que eu estou falando, que é a criação do comitê, nós já fizemos uma capacitação, né, realizada com parceria com todos os órgãos, que seria a escuta especializada no município, e para que ele dê continuidade, tá? Então, fica registrado aqui a questão desse comitê. Com relação ao plano de ação, podemos dar aí como aprovado, levantar aí essa questão. Vamos levantar da aprovação. Da minha parte está aprovado. Tá. Da minha parte está aprovada. Ana Paula aprovou. Presidente. Não aprovou. Presidente aprovou, vice-presidente aprovou, eu, assistência social aprovou. Os demais. Os demais. O Ernesto perguntou aqui, só gostaria de saber se podemos prever no plano ações realizadas à evasão escolar e apoio contra a violência de alunos na rede municipal. Essas ações, né? É que não está especificado aí, Ernesto, mas poderia estar incluindo, e nesses daí não vão, assim, valores específicos, isso é um plano de ação, para ser utilizado, lógico, com a liberação, com tudo funcionando direitinho, né, os conselheiros para aprovar, todas as ações podem ser executadas. Por exemplo, igual a nossa conferência, né? Vou deixar aqui registrado. Para ela ser realizada, o que foi colocado? Nós não temos dinheiro para fazer a conferência. Então, são ações que ficam paradas pela falta de verba. E só complementando aqui a fala da Márcia, não só o Ernesto, como todos, a gente pode sim trabalhar num diagnóstico socioterritorial melhor para o ano que vem. Então, eu me responsabilizo, assim, de juntar todos esses dados para a gente fazer um diagnóstico, sim, com várias páginas, com dados, para embasar o nosso plano do ano que vem. Então, se vocês tiverem dados aí da educação, é muito importante trazer esses dados para a gente fazer o diagnóstico mais complexo. Até mesmo colocar aqui também, né, que foi solicitado pela Fundação Casa, que seria o nosso plano decenal.
Tá? Nós não temos o plano decenal, então nós temos que fazer todo o monitoramento do território e, em cima disso, irá sair um plano decenal. Mas precisa um olhar de todos. Nós não A minha conseguimos dúvida é em fazer... relação, deixa bem claro que a minha dúvida é em relação ao funcionamento do CMDCA, tá? Não é, por exemplo, uma ação que a educação vai fazer. Não, sim, Eu sou Ernesto, conselheiro entendi, do isso mesmo. CMDCA. Então, por exemplo, tem ali uma ação por exemplo, uma denúncia de um aluno que tentou suicídio, né? E aí o CMDCA teve recursos para poder estar atendendo esse E aluno. aonde vai entrar essa questão da escuta especializada, né? Ele ter um local para ser atendido, ser referenciado. Tá ótimo, Mas entendi. essa questão até da capacitação da estudo especializada pode entrar na verba da capacitação destinada para o CMDCA, os conselheiros, Tá bom, tá? tá ótimo. A Luísa levantou a mão de novo. Diga, Heloísa. Sobre essa questão, produzir um diagnóstico cada vez mais realista e complexo, né? A gente, cada um dentro da sua área de atuação e no seu setor, pensando em perguntas fundamentais. Então, quais são as problemas, assim? Como a evasão, então o pessoal vai pensar nisso, o pessoal da saúde, e elencar isso em simples, né, que denotem inicialmente respostas muito rasas, assim, por assim dizer, né? Isso aqui é culpa daquilo, porque só dessa maneira a gente consegue ir organizando a temática de pensar quais são as coisas que a gente tem que olhar. Então, minha dica a todos é assim, não se preocupem inicialmente em estar pronto, mas o que precisa nesse momento para vencer para a Maísa, que se prontifica e tem, é isso, é o problema em si e a hipótese de solução, e não escrever bonito, nada disso, tem toda a expertise de fazer. É levantar que é um problema. A solução pode ser essa ou essa, entendeu? Só queria por isso que isso é realmente o que vai fazer com que o conselho seja cada vez mais efetivo e eficiente. Obrigada. Complementando essa fala da Heloísa, isso que ela falou é bem interessante, não precisa ser algo rebuscado. É uma tabela, uma planilha, dados que vocês tenham acesso aí, que estão ali, que sejam oficiais, que sejam aprovados aí pelos coordenadores, tudo mais, já ajuda muito. Porque com esses dados, no diagnóstico socioterritorial, eu transformo em gráfico. Essa parte de transformar, eu consigo fazer tranquilamente. E aí vai ficar cada vez mais profissional mesmo, né? Nosso diagnóstico. Então, só para atualizar aqui a questão da votação, Tiago, tem alguma votação que o pessoal escreveu aí? O pessoal escreveu aprovado aqui. Cultura prova, Luz Gordo prova, Ernesto, entendeu? Então, só para registrar, cultura aprovado, educação aprovado. Amor à vida aprovado. Amor à vida aprovado. Mais, tá? E a PAI, Érica. Pastoral da Criança aprovado. Pastoral da Criança aprovado. A Érica está conversando com outra pessoa aí. Está online, mas está conversando com outra pessoa. Então, a Érica, deixa eu ver se ela consegue me ouvir. Ela está com a câmera ligada, mas... Bom, acho que já deu o quórum aqui, né? Pois é. Podemos dar seguimento, então? Podemos. Então, a plano de ação está aprovado. E acho que a pauta dessa reunião está completa. Nós aprovamos o plano de ação e o edital do Conselho Tutelar. Em tempo recorde.
Tem mais alguma coisa? Márcia, só um lembrete. A questão das férias do Conselho Tutelar para a gente encaminhar. Do Conselho Tutelar. Quanto ao Conselho Tutelar, a Maria Alice passa, a partir do dia 3/4, estar de férias. Ela já assinou do DP as suas férias. E nós vamos estar fazendo a solicitação, né, enviando já o ofício que já está pronto, vou assinar e a Casa dos Conselhos envia para a parte administrativa, que é o RH da Prefeitura. Tá bom? Tá bom. Só atualizar também, eu estou trabalhando na resposta do MP, nós logo, é uma questão de eu com a Márcia, vamos fazer os ofícios e encaminhamos agora de modo online, né? Vamos ser puxado o ouvir de novo. E do Conselho Tutelar, né, na ausência, automaticamente já chama o próximo conselheiro, que acredito que seja o Ailton, para estar substituindo a Maria Alice e dar continuidade nas férias, se não tiver nenhum impedimento. Certo. Agora a próxima, próxima reunião. Agora a gente já fala a data da próxima reunião ordinária? Ordinária, segue o calendário. Segue o calendário, eu marquei aqui dia 13 de abril. 13 de abril. Quinta-feira, a segunda quinta do mês, 13 de abril. Uhum. No mesmo horário, a gente vai... Às 9. Às 9? Às 9 não. Às 10. Às 10. 10, né? 13 de abril às 10. Depois abre a partir das 10. Foi maravilhoso, será? Tá? Já está praticamente na metade, deu tudo certo, deu muito certo. Se a gente tiver algum ajuste, deixa o horário Perfeito. 10 e a gente chega às 9. Certo? Então, a nossa próxima reunião, dia 13 de abril, às 10 horas, como segue o calendário de reuniões ordinárias. Também queria colocar, não sei se vocês aceitam, da gente deixar uma data para as nossas extraordinárias, para que a gente possa se organizar e saber, olha, se tiver alguma coisa para ser resolvido, vai ser resolvido naquela data da extraordinária, porque início, segunda, quinta do mês, é isso? É a nossa ordinária. Nós podemos deixar sempre a última segunda do mês para uma extraordinária? Essa ordinária geralmente se marca assim, por necessidade, né? Mas assim, para a gente também se organizar, porque se não fica datas aleatórias. Eu acho interessante a gente ter uma certa previsão, mas aí confirma perto, né? Perto. Acho uma última segunda do mês, bacana. A última segunda do mês. Como uma previsão, né? Uma previsão. Extraordinária, a gente acaba confirmando, pegar mais perto da data mesmo. Então, agradeço, né, o empenho da comissão, do Conselho Tutelar, todos que se empenharam para executar o edital, né? Tá aí o edital para ser publicado. Lembrando que é um processo, ela inicia-se com a publicação e ela vai só ser concluída no dia 10/1/2024, com a posse dos conselheiros. Então, nós temos um trabalho aí de acompanhamento de tudo que vai ser colocado e conto com a presença de vocês, principalmente no dia do processo eleitoral. Então, não é um convite, é convocação para todos os conselheiros estarem presentes e aí nós vamos nos organizando. Não é só a comissão que executa, sim, os demais também como apoio. Então, a gente vai definir o local, né? Vamos encaminhar os ofícios para todos os órgãos que se faz necessário encaminhar e que vocês vão acompanhar dentro do grupo e precisamos, conforme as respostas, nós vamos oficializando, editar, publicação no Diário Oficial e todo o acompanhamento. Mas, se faz necessário, a ajuda de todos, tá?
as decisões não são só de mesa diretora, a decisão é no coletivo, com todos os conselheiros participando. Alguém tem alguma coisa a colocar? Presente já, né? Nós temos aqui a Elvira, que representando o Espaço Tia Ju, lembrando, né, que nós vamos estar olhando o projeto, fazendo fiscalização, para que ela possa estar inscrita no CMDCA. A fiscalização. Isso, só. Quem está online tem alguma coisa a pontuar, colocar, alguma necessidade? Posso só falar uma última palavrinha? Gente, hoje eu assinei aqui no meu nome, na portaria. A gente tem que comemorar os pequenos avanços aí, tá? Então, hoje a gente foi um dia de grande avanço, temos a portaria, liberamos o regimento interno com a aprovação da ata, liberamos o edital do Conselho Tutelar e o plano de ação. Então, agora vamos trabalhar animados aí para que seja um ano muito de muita harmonia entre a gente, de muita realização. E eu quero agradecer muito todos que estão aqui, de verdade, porque a gente só consegue unidos, né? Cada um contribuiu com cada coisa aqui. E aí eu fico vendo, assim, muita alegria mesmo, né? Desde a elaboração das minutas, das pessoas que estão aqui participando, com seus votos, com a sua presença, com a fala. É muito gratificante para mim participar desse momento aqui com vocês. Quero agradecer demais. É isso. Então, bom dia. Eu gostaria de agradecer muito, mas em especial, gostaria de agradecer a todos, mas em especial a Maísa, que ela vem se dedicando muito. Às vezes até fico sem graça, porque eu acho que ela está sobrecarregada, mas eu gostaria de agradecer o desempenho total da Maísa. Eu acho que a gente não poderia ter uma secretária melhor. Obrigada. Como funciona, né? Com o secretário, todo mundo atuando. Então, o essencial de uma secretária dentro do conselho, porque são muitos documentos. Então, ainda tem coisas ainda para pôr. Tem coisa ainda para pôr, para arrumar. Mas nós estamos organizando, tá bom? Então, eu dou por encerrada a reunião de hoje e agradeço a presença de todos presentes e online também. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, tchau, tchau. Obrigada, tchau. Parabéns, Maísa. E Ana Paula? Ana Paula é uma gracinha. Agora, a Maísa é uma história de sério, ela veio para ganhar todo mundo também.